Olá, bem-vindo a todos que estão aqui. Meu nome é Felipe Ramos, estou aqui hoje para a gente falar sobre andragogia na educação corporativa, tá bom? Tema muito importante quando a gente pensa no ensino de adultos. Então vamos lá. Mas antes, para me apresentar, né, meu nome é Felipe Ramos, como eu já disse antes. Hoje eu sou coordenador de aprendizagem, né, responsável pela área de metodologia aqui da companhia, né? Então a gente fala aqui sobre treinamento e desenvolvimento de colaboradores e eu atuo com educação já há uns 15 anos, né? Vamos dizer assim. Sou mestre em educação e minha paixão é a educação, né? É algo que eu sempre fiz, não me vejo fazendo algo diferente além da educação. Trabalhar aí com desde, né, ensino profissionalizante, né, ou educação corporativa, enfim, né? Mais ou menos esse é o meu resumo. Mas vamos ao que interessa, né? Bom, como eu já disse antes, né? Vou até aqui apresentar o nosso material de apoio aqui para a gente poder conversar aqui, seguindo um cronograma aqui, né? Temos aí mais ou menos meia hora para conversar sobre esse tema, então não vamos nos enrolar, né? Vamos direto ao ponto. Nós vamos falar sobre pilares andragógicos na educação corporativa, né? Como eu já disse antes, tema aí relevante quando a gente fala sobre inserção no mercado de trabalho, ah, ou até mesmo, né, quando questionamos aqui, é, quando me questionam sobre ah, qual é a diferença, né, do ensino do adulto, do ensino do jovem, do ensino educação infantil, né, enfim. Então, aqui nós vamos falar sobre algumas premissas metodológicas, alguns conceitos teóricos importantes para que a gente consiga diferenciar, né? E entender em que em cada caixinha existem autores e teóricos que vão explicar, né? E diferenciar isso, certo? Mas beleza, vamos para a nossa proposta, certo? Temos uma problemática, tá? Quando a gente fala sobre ensino de adultos, a gente está falando exatamente aqui, né, sobre é, uma experiência de aprendizagem, né, diferenciada para esse adulto que está entrando e está iniciando aí uma nova função. Então, pensem assim, né, a gente contrata algum colaborador ou um grupo de colaboradores e eles precisam exercer alguma função. Essa função pode ser de baixa, média ou alta complexidade, mas de qualquer forma é necessário aí um curso, né, um conteúdo programático para que ele consiga exercer aquela função para a qual foi contratado. E não somente isso, né, consiga se desenvolver. E quanto mais complexo for essa função, mais vai ser necessário aqui até falarmos sobre essa aprendizagem contínua, né, ou educação contínua. Até mesmo quando nós vamos falar sobre, aqui no que tange a educação corporativa, o tópico de desenvolvimento profissional, né? Então, quando a gente fala sobre o long life learning, né? Então, um aprendizado constante, como que nós, de uma área de educação corporativa, de aprendizagem, treinamentos e desenvolvimento, contribuímos para que esse colaborador consiga, de fato, né, estar se desenvolvendo profissionalmente. Então, não somente, né, nessa entrada, mas em uma capacitação continuada, certo? Então, temos esse desafio. Agora, qual é o nosso objetivo, né? É justamente substituir uma aprendizagem passiva, né? Então, quando a gente fala sobre modelos antigos, né, manuais de instrução, né, uma educação instrutiva, que tinha um olhar muito passivo, né, de uma aprendizagem muito passiva, onde o colaborador ele precisava se autosservir, né? Então, tu tem um manual de instruções com as regras, protocolos que devem ser seguidos da companhia. Mas como é que a gente pensa, então, justamente na experiência desse colaborador, né, de forma contínua, um design centrado a esse aprendiz. Então, aqui é um dos nossos objetivos aqui. E, obviamente, como já falamos, o constante, né, processo de construção e desconstrução desse modelo. A gente
quando falamos sobre educação corporativa, ah, é uma prática, né? É muito comum, na verdade, que as empresas que a gente vai prestar o serviço mudam, né? Então, as necessidades mudam, os objetivos mudam, as metas mudam, o cliente muda, e por isso, a forma como é ensinado o colaborador precisa atender essas mudanças. Por isso, um formato flexível, certo? Então, tá bom. Como que a gente faz isso, né? Antes de entrarmos, né, justamente no como, né, no formato em específico, eu queria trazer aqui alguns cases, né? Fiz uma pesquisa nos últimos 5 anos e elenquei aqui alguns cases importantes. Eu queria falar sobre o case da Natura, né? Então aqui é um case, né, que traz números. Então, para a gente sair um pouco só da parte teórica, né, falar sobre resultados. Então, quando foi aplicado o modelo andragógico, né, na companhia, eles falam sobre uma redução no tempo de treinamento e também no tempo de formação, né, e também nos custos de treinamento, pensando nesse modelo andragógico, né, então, numa aprendizagem voltado ao adulto que aprende, né, e também, né, trouxeram um aumento de performance de 56%, aplicando, né, basicamente o modelo andragógico de treinamento. Beleza? Também, né, a gente tem sobre, quando a gente fala sobre a Via Varejo, né, outro exemplo aqui, outra entrevista aqui que eu recortei, né, então, onde é falado sobre conteúdos pockets, né, que estavam voltados justamente à necessidade desse colaborador, o que o colaborador precisava de fato, e aí é o ponto que eu trago sobre a gente se adaptar à necessidade da companhia, à necessidade do cliente, e este cliente precisava de algo justamente rápido, pocket, e aqui a gente, né, pode falar sobre o microlearning, né, ou aprendizagem adaptativa, tá bom? Então, mais um case aí de sucesso que a gente consegue encontrar aí no mercado. Também, né, temos aqui o caso do Senac, né, outra entrevista aqui também recortada, que a gente vê aqui sobre né, a utilização da aprendizagem tangencial e gamificação. Também vamos falar um pouco sobre isso. Aprendizagem tangencial é um conceito importante, principalmente quando a gente quer aplicar isso no on the job. Aprendizagem tangencial a gente pode resumir de uma forma até meio grosseira aqui, de dizer que é aprender sem a aprendizagem está acontecendo enquanto outros processos estão rodando, né? Então, o processo está rodando e a aprendizagem está acontecendo. Então, é um processo imersivo, de certa forma, certo? Então, aqui de novo, estamos falando sobre um modelo focado em como esse aprendiz, né, como esse adulto vai aprender a exercer suas funções, certo? Beleza. Então a gente trouxe aqui alguns cases de sucesso, né? Mas, ok, de fato, quais são as contribuições que a andragogia traz hoje para a educação corporativa? Eu acho que é o grande ponto aqui que a gente está discutindo. Eu elenquei aqui os 6 princípios da andragogia de Malcolm Knowles, né? Vem do livro The Adult Learner, tá? Malcolm Knowles, a gente consegue fazer um recorte aqui de 6 bases do princípio andragógico dele. E aqui é importante entender que isso aqui são diretrizes. Ou seja, quando eu penso num colaborador, quando eu penso na educação contínua, quando eu penso em aprender long life learning, ou aprender, melhorar e desenvolver o meu colaborador, eu tenho que entender que existem bases para isso, princípios que eu preciso seguir, ou princípios norteadores. Não significa que isso por si só é a metodologia. Não. Quando tu pensa na construção e desenvolvimento do aprendizado do colaborador, é necessário pensar nessa jornada de aprendizagem, numa trilha que ele vai percorrer. Então, qual que é a trilha que o meu colaborador vai percorrer? Qual que é a jornada que esse meu colaborador vai percorrer aqui de aprendizado, né? O que que eu estou propondo para ele? Quando eu penso nisso, eu tenho que me municiar, né, me armar de conceitos metodológicos importantes que vão me dar base e vão me dar diretrizes para seguir, né?
para que não seja justamente um trabalho que não saiba onde quer chegar, ou que não gere o valor para o colaborador. E quando a gente fala sobre princípios andragógicos, eles estão muito como base. Tudo que eu vou construir é necessário que tenham esses princípios como base. Então, toda trilha e jornada que eu estou buscando, estou querendo criar com o meu colaborador, tem que ter alguns parâmetros importantes, para que justamente diferencie o que que é andragogia. Né? Se eu estou falando sobre educação corporativa, eu estou falando de adultos. Então, de adultos, existem alguns princípios importantes. E quais são eles? Né? O que que o Knowles nos traz? Né? Que são seis pilares básicos, né? Vou falar sobre cada um deles aqui rapidamente. Acho que o primeiro pilar que a gente pode falar aqui que é importante e que o adulto precisa é por que, por que conhecer? Por que aprender isso? Adultos não costumam lidar bem, né, com diretrizes que não fazem sentido. Então, quando a gente pensa em um conteúdo programático, uma trilha, uma jornada de aprendizagem, ou vou ensinar um conceito, ou até mesmo uma função, exercer algo, né? Até vamos falar de tanto hard skill quanto soft skill de um colaborador. Por que que eu preciso aprender isso? Né? Os porquês. Os porquês são importantes e são fortes nessa construção. Então, por que conhecer? Por que aprender? Né? Então, a gente pode pensar aqui sobre um fato, né? Se eu vou chegar agora numa empresa, né? Vou começar a exercer uma função, eu sei que eu preciso aprender aquilo para exercer minha função. Beleza, isso é uma forma macro de olhar as coisas. Mas, é, quando eu entro no detalhe, em algo conceitual, e eu peço que seja executado o processo de uma certa forma, por que dessa certa forma? Se está claro o porquê das coisas para o colaborador, isso faz mais sentido, né? Ele vê mais sentido naquilo que ele está aprendendo. E às vezes, por mais seja básico dizer isso, às vezes a gente, se não está isso claro no nosso conteúdo programático, na nossa trilha, o adulto não vai ver o valor naquilo que ele está aprendendo. E às vezes vai até descartar. A autonomia do adulto também, acho que é um segundo preceito importante aqui das bases aqui, né? Que assim, os adultos tendem a ser mais autônomos na busca do conhecimento. Então, existe um ponto importante aqui que adultos tendem, assim, não tendem, né? Tem adultos que têm mais dificuldades, né, do que outros, mas tendem a buscar conhecimento de forma autônoma. Ou seja, quando eu penso também numa trilha, numa jornada de aprendizagem, é importante levar em consideração o momento que esse adulto vai ter para que ele estude ou que ele aprenda de forma autônoma, né? Isso deve ser levado em consideração. Aí a gente pode estar falando aqui de e-books, a gente pode estar falando aqui de próprio on the job, a gente pode estar falando aqui de é, até momentos, né, de feedbacks, né? Onde fica claro também para esse adulto, ok, o que que ele agora precisa buscar para melhorar, isso é importante, tá? Então, a autonomia é algo que tem que estar como base daquilo que está sendo construído para ele. Então, a gente não pode esperar uma forma diferente disso, né? Se a gente espera que o adulto, é, a gente vai instruir, despejar ali, né, todos aquele manual de informações que a gente busca, que ele siga, não, é necessário ter esse momento de que ele também vá atrás. Isso até, quando tu consegue construir uma trilha baseada nisso, também a gente consegue ter uma aprendizagem mais ativa. Isso é importante. As experiências anteriores do aprendiz, então os adultos gostam de trazer, né? É importante para isso, né? As experiências anteriores. E aqui vai muito do tipo de negócio que a gente está trabalhando. Então, assim, claro, algumas experiências são mais fechadas, né? Tu não vai conseguir utilizar tanto, mas aonde que as experiências que os colaboradores tenham anteriores podem contribuir para o aprendizado dele agora? Ah, isso é importante.
se a gente está falando do ramo de vendas, né? Se a gente está falando de uma equipe que existe um pré-histórico de vendas, até para o positivo, para o negativo, como que eu utilizo isso na minha construção? Também, né, a prontidão para o aprender, né? Isso aqui é importante. Então, assim, o adulto, ele se engaja, né? Então, assim, a necessidade, obviamente, né, para aquilo que a gente tá falando, né, sobre a necessidade que é motivada, né, pela vontade, né, de se adaptar e a cumprir essas tarefas no seu desenvolvimento. Então, existe uma prontidão do adulto para aquilo que ele está aprendendo. Isso tem que ser levado em consideração também, tá bom? E, ok, o foco na vida real. Aqui é o quinto pilar. O que eu quero dizer com foco na vida real? É, quando a gente está falando sobre aprendizado conceitual, então a gente está aqui né, falando sobre conceitos. É necessário trazer concretude, ou seja, aquilo que é muito conceitual, abstrato, precisa de alguma forma ser concreto. Então, eu não posso pensar e criar um conteúdo programático que seja focado somente em termos técnicos, jargões que não vão fazer sentido para aquele adulto. Eu preciso dar contexto. É importante, ah, como a gente já falou dos para quê e por quê, mas onde vai ser utilizado, né? Eu estou te ensinando isso porque X, Y, né? Tu vai utilizar aqui e tal, mas onde vai ser utilizado? Isso é importante, certo? E também, né? As motivações que os adultos têm, né, também para aprender, que são fatores intrínsecos, né? A companhia, às vezes, é motivado, obviamente, né? Tu tem um fator intrínseco, mas também tem os fatores que a companhia vai oferecer, né? Justamente num plano de engajamento, de comunicação, enfim, etc, etc. Então, também existe essa motivação que o adulto tem para aprender, mais ou menos dependendo da condição de vida que ele está, do momento de vida que ele está, certo? Esses são os três pilares, que resumem, né, o que a gente precisa ter como foco, né, como base, na verdade, né, me desculpe, como base para criar uma jornada, uma trilha de aprendizagem para um adulto, certo? E pensando muito na educação corporativa. Agora, qual outro conceito importante que a gente tem que refletir quando a gente está falando sobre aprendizado do adulto? Eu vou mostrar para vocês aqui. Opa. É, uma mudança de paradigma importante, perspectiva, na verdade. Pensem assim: nós falamos aqui sobre algumas bases teóricas, né? Então, importantes do que o adulto precisa para aprender, só que tem que estar muito claro que não é como, como eu, né, estou ensinando esse adulto. É muito mais sobre como que ele aprende. O que eu quero dizer com isso? Qualquer metodologia que tu for utilizar aqui, que tu for pensar, que tu, enfim, como tendo base teórica, né, obviamente, para isso, não é sobre o que eu estou ensinando, o formato que eu estou ensinando, mas sim como ele aprende melhor. E como ele aprende, além, desses pilares importantes que nós falamos, vai estar muito ligado ao momento profissional desse adulto. O que eu quero dizer com isso? Eu vou trazer para vocês aqui o modelo de Rosenberg, certo? O modelo de Rosenberg, o que que ele vai nos trazer aqui? É, ele vai explicar para nós aprendizagem em níveis. O que que é isso? Lembra que falamos sobre o novato chegando na empresa, certo? Existe, obviamente, pessoas que são novatos chegando na empresa, mas também tem pessoas experientes. E tem aquelas pessoas que também estão desenvolvendo dentro da empresa. Então, um exemplo, eu posso ter alguém que veio do mercado e nunca atuou na função que eu estou buscando aqui. Isso aqui é um nível de expertise, que é um novato, né? Mas eu posso ter alguém com muita experiência de mercado entrando na companhia. Então, ele aqui já é um experiente. Mas eu também posso ter alguém que entrou como novato, se desenvolveu e agora já é competente. E está necessitando de um aprendizado, e aí entra a educação corporativa, né, e afins, justamente para que para que tenha seu próximo passo, né? Então, vai de competente para experiente. Beleza. O que isso quer dizer? Lembra que falamos sobre
como o adulto aprende? Então, que estágio de desenvolvimento ele está? Que estágio profissional ele está? Isso tem que ser levado em conta. Então, quando eu estou falando para alguém que é novato, né? Então, eu estou pensando numa experiência de aprendizado centrado em novato, novo emprego, conhece pouco, enfim, esse novato, ele demanda aquelas demandas de aprendizagem mais comuns mesmo, de o como fazer, né? O know-how, né? Ou seja, o básico. E aqui a gente está falando de muitas vezes é necessário um ensino muito mais formal, um treinamento bem mais estruturado. E aí a gente pode pensar numa trilha até mais fixa do que outros modelos. Porque é necessário ser percorrido aqui uma jornada muito clara, né? Que vai do ponto A para o ponto B, enfim. Claro, né? Vai depender muito também do modelo de negócio que a gente está falando. Então, a gente pode falar que, obviamente, né, é um treinamento mesmo. Então, é sala, ou online, enfim. Porque essa pessoa precisa do quê? Ela precisa aqui do mostre-me como. Preciso que alguém me mostre como fazer aquilo, né? Só que, quando esse novato adquire a experiência e aprende o que é necessário ser feito, ou seja, eu saio daquela ignorância, né, o termo ignorância é usado para não saber, agora eu sei o que eu não sei, ele se torna um competente. Então, um competente é alguém que ele desempenha, né, os padrões básicos que a gente busca. Só que ele precisa ainda, né, do próximo passo. A gente precisa puxar ele, né? Ou seja, mesmo de fora, alguém que está desenvolvendo dentro da companhia. E aí entra, fundamental aqui a prática. Então, o competente, ele precisa desenvolver a sua prática. As bases conceituais do meu aprendizado aqui tem que sair muito do teórico e muito para o prático agora, né? E o coaching, né? Ou seja, orientação, feedback, aí entra gestão, liderança, estrutura, né? Porque aqui me ajude a fazer melhor. É isso que ele precisa. Então aqui a gente está falando muito do desenvolvimento de pessoas mesmo, certo? Agora, esse competente, em algum momento ele passa ao estágio experiente. O que que é o experiente? Ele varia, né, o desempenho dele, né, e nas situações únicas que ele tem. Ele vai precisar de demandas mais únicas dele, ou seja, o experiente é aquele que tem um diferencial, né, do conhecimento técnico e prático daquilo que está sendo buscado. Pode ser alguém de fora ou pode ser alguém de dentro. Como que a gente ensina essa pessoa, né? Aqui é suporte, né? Porque o experiente muitas vezes é a pessoa que domina esse conhecimento mais até do que outras áreas. Então aqui ele precisa de acesso a essa informação e o suporte para medir o desempenho dele. Então aqui também entra a minha aprendizagem on the job, que é justamente, né, aprender, né, enfim, executando, né, a função que a gente está falando, e a aprendizagem personalizada por desempenho, né? Aqui é muito mais informal, certo? Então aqui também a gente está falando de um modelo personalizado, obviamente, tá? Estamos falando de desempenho único, também a aprendizagem aqui é personalizada, porque ele precisa de alguém que ajude ele a encontrar o que ele está precisando nesse momento, certo? E aí nós temos o especialista, né? Então esse aqui também é um nível desafiador também, né? Quando a gente fala em treinamento e desenvolvimento de pessoas, porque ele é a pessoa que inventa novas e melhores formas de trabalhar. Como que a gente ensina essa pessoa? Como é que a gente pensa na jornada de aprendizado dessa pessoa? E aí vem o que eu falei antes. Não é como que eu vou ensinar, mas o que que essa pessoa precisa. Como que essa pessoa aprende? Isso que é importante. O que que ela precisa? Ela precisa de colaboração e resolução de problema. Ela precisa estar nas situações que demandam dela soluções. Porque ela é a pessoa que cria o próprio caminho. O especialista, ele é o maior nível que a gente tem de experiência. Ele precisa apenas de situações, problemas obviamente, né, orientação, feedback, enfim, quando, né, existe alguma dificuldade aqui no caminho. Então, aqui é muito mais personalizado e esse é o nível mais informal, onde essa pessoa aqui, ela é o maior protagonista do seu próprio aprendizado, certo? Então, quando a gente olha para essa tabela aqui, para o modelo de Rosenberg, a gente consegue ver claramente
que o que eu estou pensando em construir de trilha, de jornada, enfim, que leva em consideração, né, um modelo centrado no aprendiz, é necessário o quê? Entender quem é o meu aprendiz. Porque o aprendizado para o novato é muito diferente do aprendizado para o experiente. São completamente diferentes. Então, recapitulando, né? Falamos sobre pilares andragógicos, ou seja, conceitos básicos que devem nortear tudo que eu estou criando, a minha criação metodológica. Levamos em consideração o aprendiz aqui, certo? E o que nós temos mais? Para poder criar essa jornada, essa trilha relevante e centrado no aprendiz. Entender aqui os estágios da aprendizagem. O que eu quero dizer com isso? É, eu não posso pensar numa experiência de aprendizagem onde eu recebo a pessoa, levo para a sala, fico alguns dias com ela e ela sai performando aquilo que eu busco. Não. Existe uma curva, né? A gente pode falar de curva de aprendizagem, tem alguns teóricos que falam sobre curva de ignorância, mas aqui eu quero trazer para vocês um modelo, né? Muito interessante aqui do que a gente fala sobre estágios de aprendizagem, né? Existem vários teóricos que falam sobre esse modelo, mas basicamente o que eles nos mostram, né? Que existem três estágios fundamentais do desenvolvimento teórico, né? E depois prático do colaborador. Opa, avancei aqui, peraí. Né? Aqui, ó. O que são esses três estágios, né? Ah, aqui eu peguei um recorte aqui de Conrad, né, Gottfredson e Bob Mosher, né? O que eles nos explicam? Quando eu penso num modelo, né, criar, né, um modelo andragógico, né, para o nosso colaborador, existem estágios. O primeiro estágio é o treinamento mesmo, de fato, aquilo que a gente está falando de levar para a sala, a aprendizagem formal. Então a gente pode pegar muito aqui o caso dos nossos novatos. Aqui a gente está trazendo novos conhecimentos e despertando novas habilidades, né, nesse colaborador que estão pouco estruturadas. Às vezes são habilidades que ele já possui, ele só precisa de uma estruturação daquelas habilidades. E às vezes é trazer um novo conhecimento para ele, de fato. O segundo estágio, aqui é importante, é a transferência. Então, eu treino, eu ensino, eu trago novos conhecimentos teóricos para esse colaborador, mas como é que ele vai transferir isso agora? Ou seja, ele precisa praticar. Quando ele vai transferir esse conhecimento, começa aqui a curva de ignorância, começam os desafios, né? E que é justamente suportar a aplicação daquilo que ele acha que entendeu. E aqui é o momento que vai se consolidar, né? Então, beleza, o que eu aprendi está correto ou não, né? Aquilo que eu aprendi não está correto, preciso voltar e justamente reformular aquele meu aprendizado. Isso aqui é um processo de desequilíbrio, tá? Então, pode pegar Piaget, vai falar sobre equilíbrio, equilíbrio e desequilíbrio, né? Então, para aprender algo novo, eu preciso me desequilibrar cognitivamente. Então, eu tenho certeza de algo, aprendo que não é aquilo que eu imaginava, existe um processo de desequilíbrio, agora vem um novo aprendizado. Então, esse é um momento crucial. E aqui, o erro que não pode ser cometido é justamente esse momento tem que ser acompanhado. Por isso que eu não posso, quando eu penso aqui né, em um modelo andragógico, trazer um formato que, não, a gente vai para uma sala formal e agora tu aplica. Não, quando tu aplicar, tu vai ter dúvidas. Tu vai precisar transferir. E nesse momento precisa ter alguém para justamente orientar e tirar as dúvidas quando as coisas não estão certas. Certo? E o terceiro estágio é a sustentação. Esse estágio, ele é a aprendizagem contínua de fato, porque aqui a gente entende que o colaborador já entende e consegue aplicar minimamente aquilo que é esperado do trabalho dele, que aí é a parte justamente contínuo de aprendizagem, certo? E aí, para aquele gráfico que eu estava mostrando antes, né?
Vou voltar nele aqui. Justamente esse terceiro momento aqui. Então, quando nós começamos aqui, deixa eu ver se vou pegar uma caneta aqui, ó. Então, quando a gente fala sobre treinamento, né? Estamos no momento de treinamento aqui, sala de aula, existe um entendimento de conceitos do que a gente está passando e existe o momento da transferência, que é quando eu vou praticar aquilo e me deparar com a realidade de que não, nem tudo aquilo que conceitualmente eu achava que era certo está certo. E aí eu começo a ter uma queda. Se eu não tiver acompanhamento, essa queda ela vai até a frustração do colaborador. Então ele não vai conseguir alcançar o que se busca dele. Mas quando existe um acompanhamento, justamente ele vai alcançar a proficiência esperada quando é acompanhado. E aí, obviamente, depois, né, entram os outros estágios do modelo de Rosenberg falando sobre a sustentação, certo? Então aqui é só um entendimento de também em que momento do aprendizado ele está, ok? Bom, e um bônus, eu acho, porque a gente estava falando, né, sobre gamificação, né, que eu acho super legal quando a gente fala sobre modelo andragógico, porque o adulto é um modelo que funciona muito, tá? Gamificação, né, eu pego aqui justamente o modelo de Carl Cap, então sugiro aqui a leitura é, é, do autor, mas eu chamo a atenção por quê? Que quando que a gente utiliza uma estratégia de gamificação no nosso modelo? Quando a gente está buscando engajamento, certo? E lembrar que é, gamificação não é jogo, tá? Jogos de aprendizado estão dentro da gamificação, porque gamificação é o uso de mecânicas baseado em jogos, da sua estratégica e da sua lógica, para engajar pessoas, motivar ações e promover a aprendizagem e resolver problemas. Vai muito além do que é chamado LBS, né, que é o sistema de placar, ranking e badges, tá? É muito além disso. A gente está falando sobre nível de dificuldade, superação de desafios, redução de tempo, enfim. É, Gamificação é qual é a lógica que eu estou trazendo? Lógica de cooperação? Lógica de competição? Exploração, narração de histórias? Isso que é gamificação. Então, quando a gente falou sobre jogos, lembrar que jogo é entretenimento. Jogo sério pode ter um propósito educacional. E gamificação é mais que isso. Jogo sério pode estar dentro da gamificação também, tá bom? É só um bônus pelo nosso tempo aqui, que eu acho que é um tema que, quando a gente fala sobre ensino de adultos, sempre vem. E para finalizar, algumas outras propostas metodológicas, tá? Quando a gente fala sobre essa construção, né, de uma metodologia de ensino de adultos, é legal a gente ter, né, temos uma base, a gente então falou sobre essa base, mas temos que ter alguns conceitos, algumas estratégicas, dinâmicas e até métodos, né, metodologias de ensino que ajudam a criar a nossa metodologia de ensino, né? Então a gente pode falar, né, que aqui algumas orientações que eu trago aqui legais, né? Aprendizagem por desafios é super legal quando a gente fala sobre adultos. Working Out Loud, o modelo 70-20-10, modelo 222, o Super Training e Design Thinking. São algumas propostas que é legal, sempre vale a pena a leitura. Então, aconselho aí, ajuda muito quando a gente está falando sobre a criação aí de treinamento para adultos, certo? Então, para finalizar, nossa conclusão, né? O que é? Né? O que nós temos sobre a conclusão? Andragogia, né? Então, falamos sobre os pilares andragógicos e como eles servem de base para aquela nossa proposta de jornada de aprendizagem, e como a gente cria um design centrado no aprendiz, né? Lembrando das suas necessidades, da necessidade que ele está profissionalmente e do momento de treinamento em que ele está. Esses são os parâmetros base, né, são os pilares que nos ajudam a pensar uma proposta andragógica para uma jornada de aprendizagem eficiente, certo? Então é isso, agradeço aí a participação, de vocês, tá bom? E estou sempre à disposição. Um abraço, tchau, tchau.